António Costa e Rui Rio estão hoje aqui, frente a frente. Este é o debate decisivo entre os líderes dos dois maiores partidos para as legislativas antecipadas de 30 de janeiro. Em simultâneo, nas 3 televisões generalistas, vamos saber o que os divide e o que propõem aos eleitores em áreas fundamentais da vida do país. O debate terá 1h15 em direto aqui do Cineteatro Capitólio em Lisboa. Ditou o sorteio que começa Rui Rio e que termina António Costa. Muito boa noite a ambos, António Costa, Rui Rio, começando por si. Ao longo do seu mandato como líder da oposição, o senhor foi muito criticado internamente por passar mais tempo a dizer que era essencial fazer acordos de regime com o governo, chegou a votar favoravelmente o fim dos debates quinzenais, mais do que apresentar propostas alternativas. Ora, agora, nos últimos tempos, o senhor vem dizer que, afinal, o governo de António Costa falhou e que se esgotou a solução política. E eu pergunto-lhe, o senhor mudou de opinião? Acha que é mesmo assim? Ou só diz isto porque estamos à beira de umas eleições? Boa noite a todos, boa noite ao Dr. António Costa também. A sua pergunta está muito influenciada por aquilo que foi o comportamento do PSD em 2020 face àquilo que é a pandemia. E, portanto, nós perante a pandemia, obviamente que abrandamos a oposição e tivemos uma atitude de cooperação, porque é assim que dita ao interesse nacional. E eu não estou nada arrependido disso, faria rigorosamente o contrário. Agora, não é verdade que antes disso e depois disso nós não tínhamos apresentado diversas propostas alternativas, fosse em sede orçamental, fosse noutras sedes. Nós acabamos por não entregar uma revisão da Constituição, porque a Assembleia fechou, mas nós apresentamos uma revisão da Constituição, nós apresentamos um projeto de alteração do sistema eleitoral, nós apresentamos uma série de propostas em sede do Orçamento do Estado, nós apresentamos um guião para a reforma da Justiça que entregamos a todos os líderes dos partidos com representação parlamentar na altura. Ainda não havia o IEL e o Chega e o LIVRE, mas aqueles que estavam na altura, e portanto, obviamente que nós temos essas alternativas. Simplesmente nós também fazemos uma oposição civilizada, há um tempo para tudo, há um tempo para nós estarmos a fazer uma oposição construtiva, ou seja, em prol do país, e depois há um tempo que é este que agora temos, o tempo antes de eleições, onde nós temos de marcar as diferenças, porque os eleitores têm de saber qual é a diferença entre o PS e qual é a diferença entre o PSD. Mas o senhor diz que ele falhou. A expressão foi que ele falhou. E sim. Falhou em quê? O que é que destacava no principal falhanço deste governo? O falhanço é a muitos níveis, mas eu destacaria a 2 níveis. Um ao nível da economia e outro ao nível dos serviços públicos, com particular incidência no Serviço Nacional de Saúde, mas não só isso. Agora, na economia... Nós teremos a oportunidade, Rui Rio, de desenvolver essa questão. Deixe-nos ficar ainda por este início de conversa no domínio da questão mais política, eventualmente da própria governabilidade, passando para António Costa, acabado, ouviu as explicações de Rui Rio, mas também o ouvimos nos últimos tempos, sabendo também dos longos anos até de uma relação pessoal positiva, política também. Agora, o senhor vem dizer que a vitória de Rui Rio é um perigo e que não tem confiança numa solução com ele que garanta a estabilidade ao país. Quer dizer-lhe agora, pela primeira vez, que estão juntos, olhos nos olhos, porque é que com ele não? Muito boa noite a quem está a moderar, aos senhores telespectadores e também ao doutor Rui Rio. Vamos lá ver, eu creio que o país neste momento precisava de tudo menos desta crise política, porque, como disse o Presidente da República, o que é urgente é virar a página desta pandemia e focarmos-nos a 100% naquilo que é essencial, a recuperação e o progresso. E a recuperação e o progresso do ponto de vista económico e do ponto de vista social. Nós, felizmente, já conseguimos retomar uma taxa de desemprego ao nível em que estávamos antes da crise. Nós já conseguimos ter as empresas portuguesas a exportarem mais do que exportavam em 2019. Sim. Nós tivemos o ano passado, em 2021, um recorde de investimento empresarial de mais de 20 mil milhões de euros só nos primeiros 9 meses do ano. E terá a oportunidade de desenvolver essa questão sectorial, António Costa. Mantenhamos a questão política. Porque é que Rui Rio representa um perigo, se vencer? No que é que ele é um perigo para o país? Foi uma expressão sua. Mas vamos lá ver. O problema do Dr. Rui Rio não é o Dr. Rui Rio em pessoa.
Então é as o quê? propostas e as ideias que o Dr. Rui Rio defende. E que são? O Dr. Rui Rio preocupa-se muito com os números e isso foi o tornando insensível às pessoas. O Dr. Rui Rio, no momento mais grave desta crise, quando tivemos a preparar o orçamento para 2021, foi às jornadas parlamentares do PSD, em outubro de 2020, dizer que era contra o aumento do salário mínimo nacional, era contra a redução das propinas no ensino superior, no momento onde, mais do que nunca, as famílias precisavam de apoio para a sua vida e para poderem responder às suas necessidades. O doutor Rui Rio muitas vezes trata temas centrais para a vida das pessoas como, digamos, alguma frescura, ligeireza. Olha, num debate em que esteve. E isso é um perigo para o país? Num debate em que esteve, não sei se recorda, Certamente. em que se falou do tema da segurança social. E o Dr. Rui Rio disse com muita franqueza aquilo que verdadeiramente não escreve no programa, que é que defende um sistema misto de segurança social, uma parte pública e uma parte privada. E até foi a Clara de Sousa que lhe perguntou, bom, mas como é que vai financiar o buraco que isso gera? Porque esse modelo misto significa duas coisas. Que deixamos de ter contribuições para sustentar as prestações sociais, as pensões que estão a pagamento, e significa outra coisa, que é colocar em risco a segurança das pensões futuras que passam a ser jogadas na Bolsa e sujeitas àquilo que são as vicissitudes. Nas questões sectoriais, António Costa, nós teremos a oportunidade de avançar, mas percebi, eu noto que não quis deixar qualquer resposta mais política e, portanto, tenho de deixar a palavra para o Rui Rio, porque hoje entrou aqui, já ontem disse que António Costa parte para este debate, porque num momento decisivo para o país como este, em que os portugueses querem saber se haverá ou não possibilidade de algum tipo de ingovernabilidade e em que os partidos tenham de se entender e falar uns com os outros, António Costa chega em desvantagem. E porquê? Deixe-me, antes de mais, dizer uma coisa. Dirão se querem que eu desenvolva ou não. A crise do orçamento que o Dr. António Costa referiu, eu acho que a culpa é do Partido Socialista. Eu não sou contra o aumento do salário mínimo nacional. Relativamente às propinas, sim, pode-se explicar. Já iremos desenvolver isso. E sou pela segurança social pública. Pronto. Mas já iremos desenvolver as questões sectoriais. Ou pode andar assim a saltar e as coisas ficam Meus no ar. senhores, eu já disse, vamos desenvolver mais à frente as questões sectoriais. Foquemos-nos nesta parte inicial apenas na questão política, Rui Rio. Na questão política... Porquê é que António Costa chega em desvantagem? O Dr. António Costa chega em desvantagem porque o Dr. António Costa não é claro relativamente àquilo que faz em cada um dos cenários possíveis. O Dr. António Costa diz assim: eu quero uma maioria clara, isto, aquilo, mas no fundo quero uma maioria absoluta. A maioria absoluta também eu quero, queremos todos. A probabilidade de um de nós ter maioria absoluta é muito próxima de zero. Portanto, quais são as probabilidades? Duas probabilidades estão em cima da mesa. Ou o PSD ganha, ou o PS ganha. Se o PSD ganhar, eu já disse o que faço. Se o PSD não ganhar, eu já disse o que faço. O Dr. António Costa diz, se eu ganhar, se o PSD ganhar, já é claro. Sai, porque esteve 6 anos como Primeiro-Ministro, não o querem mais, sai. E, portanto, o PS terá de arranjar outra solução. Mas a minha questão é, se o Dr. António Costa ganhar com maioria relativa, que é uma probabilidade que pode existir, como é evidente que existe, o que é que o Dr. António Costa faz? Porque diz assim, com o PSD não falo. Não. E com a denominada geringonça, também não. Mas eu compreendo que não falo com a denominada geringonça, porque a minha pergunta é esta. Aquilo que o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda pediram ao Partido Socialista para viabilizar o Orçamento de Estado de 2022, há 2 ou 3 meses atrás, vai-se manter daqui por 1 mês ou 2 também. Portanto, o Dr. António Costa não tem condições, realmente, de reeditar a geringonça, mesmo que seja o mais votado. Porque depois faz o quê? Vai dar o que antes não deu? Então, se vai dar o que antes não deu, podia ter evitado exatamente a crise que está a dar a responsabilidade dos outros. Portanto, o que é que faz o Dr. António Costa? Se calhar, o que faz é sair também, e o Partido Socialista vem com outra solução, e, na verdade, se o Partido Socialista ganhar, teremos um outro Primeiro-Ministro que não o Dr. António Costa, tudo leva a crer que é o Dr. Pedro Nuno Santos, e aí ainda temos uma situação pior, é que eu penso que aí não temos uma geringonça, temos o Bloco de Esquerda mesmo dentro do Governo e com ministros do Bloco de Esquerda. Isso, para si, representa... Isso é um perigo para o país? Isso é um perigo para o país? Na minha ótica é. Na minha ótica, o Dr. António Costa não ter uma fotografia clara, não dizer exatamente o que faz, acontece um pouco o que aconteceu em 2015, que durante a campanha eleitoral não explicou o que poderia fazer no caso de perder,
E depois fez um acordo com o Bloco de Esquerda e com o PCP, que é uma coisa legítima do ponto de vista parlamentar, é certo, mas que não foi esclarecida antes para as pessoas votarem em consciência. António e, Costa. portanto, agora têm de votar em consciência, tem de ser esclarecido. É hoje que responde a este repto que lhe tem sido lançado nos últimos Eu vou tempos? responder a tudo, aliás, já respondi à entrada, mas gostaria de pontuar várias coisas. Primeiro, o Dr. Rui Rio quer muito discutir a fórmula política, mas não quer discutir os programas políticos. Dr. Rui Rio, eu tenho aqui o seu discurso nas jornadas parlamentares do PSD em outubro de 2020. E o que o Sr. Doutor disse em outubro de 2020 foi o seguinte: eu repito, diz sempre de uma forma muito enfática, fazendo aquele gesto, eu repito, não acho adequado o aumento do salário mínimo nacional. Sim, sim. Portanto, o António Costa. senhor deputado foi contra o aumento do salário mínimo nacional. Aquele aumento. António Costa, Segundo António Costa, lugar, mais uma vez, eu vou já- a questão do salário mínimo nacional, eu vou já- do salário mínimo, da Sim, economia, senhor. já lá vamos. Muito bem. A única coisa que eu quero saber de si é o seguinte: bem. Rui Rio Segundo- já disse o que fará. Se o senhor vencer Isso. e necessitar dele para governar. Muito bem. O senhor, e é necessário haver clareza em relação a isso, para fecharmos esta questão, o senhor ainda não disse o que fará o seu partido consigo de missionário. Nem vejamos esta situação posso- teórica. Se Rui Rio ganhar, formar governo, o Bloco ou o PCP apresentarem uma moção de rejeição no Parlamento, o que é que deve fazer o Partido Ora Socialista? bem, em primeiro lugar, ao contrário do que o Dr. Rui Rio diz, eu em 2015 disse aos portugueses, antes das eleições, o que é que faríamos. Esta é a manchete do Expresso do dia 26 de setembro de 2015. Uma semana antes das eleições de 2015. E preto no branco, eu disse o seguinte: Costa chumbará um governo de direita se ele for minoritário. E disse aos portugueses que se a direita fosse minoritária, concorrendo em coligação toda junta contra o Partido Socialista e ficasse em minoria, nós faríamos tudo para conseguir uma negociação à esquerda que nos permitisse haver a governação. Está dito e foi publicado no dia 26 de setembro de 2015. Não escondi nada a ninguém. Na noite das eleições, eu fiz um discurso com toda a clareza, que era, aliás, o que o Dr. Rui Rio agora podia repetir, que foi dizer o seguinte: o PS nunca será uma solução de ingovernabilidade. E por isso nunca inviabilizaremos um governo se não tivermos um governo alternativo. Certo? Não há tabus sobre o que é que acontecerá no dia 30 de Mas janeiro. esse princípio só Certo. se aplica nessas circunstâncias Ora ou bem, só serve no se for dia- quando o PS estiver a governar? No dia António Costa? 30 de janeiro, quando os portugueses votarem, à noite saberemos os resultados. O resultado que eu considero desejável para o país ter uma estabilidade com uma maioria do Partido Socialista. E aí não há dúvidas sobre o que é que acontece. Mas? Segundo lugar, se o Dr. Rui Rio ganhar as eleições, Sim. bom, ao fim de 6 anos como Primeiro-Ministro, eu não ganho as eleições, só posso ter uma leitura desses resultados. Os portugueses rejeitaram a minha ação como Primeiro-Ministro, não me querem ver mais como Primeiro-Ministro, eu respeito os portugueses e, portanto, arrumo os meus papéis, arrumarei o gabinete e entregarei a chave ao Dr. Rui Rio. Mas tem uma posição sobre o que deve fazer o PS. Agora pergunta ao seguinte. Bom, mas Para se avançarmos. então não tiver a maioria absoluta? Bom, se não tiver a maioria absoluta, eu não viro as costas aos portugueses, eu não viro as costas a Portugal, eu não viro as costas à necessidade de enfrentar esta crise. E, portanto, teremos que fazer aquilo que é necessário fazer quando não há maioria, que é conversar com os partidos na Assembleia da República e, ou no modelo clássico, como existiu, por exemplo, no primeiro governo do engenheiro Guterres, onde diploma a diploma íamos negociando. O Dr. Rui Rio era deputado nessa altura, eu era Ministro de Assuntos Parlamentares, sei como é que foi difícil, levava mais tempo, mas foi possível, não era a solução desejável. Ou então, nós não conhecemos a aritmética do que vai resultar dessas eleições. O senhor continua Admito-se- sem se comprometer com uma solução que é não isso. aquela que seja o PS a Vamos lá ver o vencer. seguinte, eu já tenho sido... Porque já perdemos Mas- muito tempo nesta questão e o senhor não Mas respondeu. não fui eu que puxei a questão. Agora, tenho que Sim, deixar claro. explicar. A solução que temos tido até agora de manutenção da geringonça, essa manifestamente nas atuais circunstâncias não é possível. Agora, nós não conhecemos os resultados que vamos ter nas eleições. Eu não me esqueço, por exemplo, que houve um partido que, juntamente com o PS, não contribuiu para esta crise, que foi o PAN. Eu não sei qual é a representação parlamentar que o PAN vai ter nestas eleições. Portanto,
A solução, eu nunca voltarei as costas aos portugueses. Desde que não perca as eleições, Esperar eu cá para ver. estou para encontrar uma boa solução Esperar do para governo. ver. Vamos avançar para Vamos outros então temas. avançar e vamos aos vossos programas. Proponho que comecemos pelos impostos. E Rui Rio, olhando para o relógio, como está em desvantagem, vou começar por si. E talvez aquele imposto que diz mais a todos nós. Em termos genéricos, os senhores falam nos vossos programas, o PS fala em ajustamentos ao IRS, o PSD em rever substancialmente os impostos. Comecemos então pelo IRS. Rui Rio, no seu programa promete reduzir o IRS de forma faseada e poupar 800 milhões de euros. De qualquer maneira, lendo com atenção o programa, vimos que é só no final da legislatura, 25 e 26. A minha pergunta é porquê esperar 2 anos numa altura em que é nesta altura que as famílias mais aflitas estão e que necessitariam dessa redução? Pois bem, se nós olharmos àquilo que foi a governação do país, e nós podemos ir, e devíamos ir até 1995, porque de 95 até hoje o Partido Socialista governou praticamente o tempo todo, só 7 anos é que fomos nós, e desses 7 anos, 4 com o programa da Troika, que foi negociado e assinado pelo Partido Socialista. Se nós olharmos àquilo que foi esta política económica, nós verificamos que há uma degradação dos rácios todos e que Portugal se tem atrasado imenso na Europa e está cada vez mais a caminho da Europa, da cauda da Europa. Então, temos de fazer diferente, porque senão vamos mesmo para a cauda da Europa. Um dos aspectos nucleares é a questão da carga fiscal. Ora bom, e a política económica que segue o Partido Socialista desde 95 e particularmente neste século é uma política económica que distribui e espera que a distribuição, que a procura, vá gerar oferta. Ora bom, a procura gera, agora isto é uma questão muito técnica, gerava oferta quando as economias estavam fechadas, hoje estão abertas, gera oferta. Vamos ao IRS diretamente. E, portanto, aquilo que nós temos de fazer é mudar o modelo. Apostar primeiro na produção, ou seja, nas exportações e no investimento, e então depois distribuirmos o que tivermos para distribuir, que foi a riqueza adicional que criamos. Portanto, está confiante que precisa de 2 anos para poder baixar o IRS. Por isso estou a responder exatamente à sua questão, só que não é com bitite, desculpe o termo, é com sustentabilidade. Por isso é que nós entendemos que, em primeiro lugar, temos de tratar do lado da produção, ou seja, das empresas, são elas que criam emprego e que pagam os melhores salários que nós queremos que sejam pagos, e por isso nós damos um empurrão no sentido positivo às empresas através da redução do IRC nos 2 primeiros anos e depois nos 2 seguintes a redução do IRS. Se eu quisesse ganhar as eleições mais rapidamente, em vez de olhar para o futuro do país, fazia ao contrário. Mas o contrário era, de certa forma, persistir na política do Partido Socialista, que deu os resultados que nós sabemos, em que até os antigos países de leste, né, antigos países comunistas, países pobres que entraram para a União Europeia, depois de Portugal, muitos deles já nos ultrapassaram. E isso é que eu não quero exatamente o contrário. E, portanto, IRS só nos 2 últimos anos da legislatura, se for Primeiro-Ministro. Ou se muda, claro, na prioridade, primeiro, criação de riqueza, depois distribuição, claro. Porque quero o futuro dos portugueses, não quero só o amanhã. António Costa, a mesma pergunta, mas olhando para o programa do Governo, se o PS voltar ao Governo, o IRS vai diminuir este ano, a propósito do desdobramento dos escalões previsto no orçamento que foi chumbado, isso significa uma poupança de 150 milhões de euros para as famílias, já o disse. Eu pergunto-lhe se acha que o PSD está a ser demasiado ambicioso quando fala numa redução e numa poupança de 800 milhões, ou a pergunta também, porque é que o PS não pode acompanhar esta promessa? Ora bem, eu apresento-me a estas eleições não só como programa do Governo, mas como um orçamento de Estado para aprovar imediatamente a seguir ao Governo entrar em funções. No dia em que terminar a discussão do programa do Governo, nós apresentaremos na Assembleia da República o Orçamento de Estado para 2022. E o Orçamento de Estado para 2022 vem reduzir o IRS, desde logo de 170 mil famílias que ficam isentas do pagamento de IRS, vem reduzir o IRS das famílias da classe média, com o desdobramento do 3º e do 6º escalão, vai reduzir o IRS das famílias com filhos, com o aumento da adoção, e, portanto, não é algo que acontecerá eventualmente em 2025 ou 2026, como propõe o Dr. Rui Rio, tem um efeito imediato. Segundo lugar, eu tenho um balanço para apresentar em matéria de redução de fiscalidade. Porque o PSD fala muito de choque fiscal, mas sempre que chega ao Governo, o que faz é um brutal aumento de impostos. Eu vou-vos dar
dois números, se me permitem. No conjunto das medidas adotadas até agora, desde o Orçamento de 2016 até o Orçamento de 2021, as empresas portuguesas já pouparam 3.294 milhões de euros, o que em termos efetivos equivaleria a redução em 3 pontos percentuais volta ao da taxa IRS do IRC. também. Quanto ao IRS, o conjunto das famílias portuguesas, entre o fim da sobretaxa, já ninguém se lembra, entre o desdobramento que fizemos dos escalões em 2018, entre o aumento das deduções, as famílias portuguesas já pouparam nestes 6 anos 6.772 Mas vamos olhar milhões para o de euros. futuro. Mas vamos olhar Ora para o bem, futuro. para o futuro, o que está Ou aqui... seja, é só para esse orçamento que tem aí na Vamos lá ver. mão ou é para os anos seguintes também? O orçamento A redução do IRS. O orçamento que temos na mão significa que já este ano as pessoas começarão a poupar. E significa que vamos prosseguir esta trajetória. Depois, António Costa, diferença... só para ficar claro, depois são ajustamentos, atendendo ao que diz o programa, tem aí um plano para agora, para o orçamento. A questão é, até ao final da legislatura, até ao final... redução no IRS será feita? Até ao final da legislatura nós prosseguiremos esta trajetória e atenção, esta redução este ano não é uma redução só para este ano, porque quando nós mudamos os escalões, e depois tem um efeito que se multiplica todos os anos, porque todos os anos as pessoas vão continuar a beneficiar dessa redução. Mas esta é a única descida que os portugueses podem esperar, neste ano. Uma redução muito forte que vão ter, progressivamente, em matéria, todas as famílias que têm filhos, todas o IRS jovem, que tem um apoio onde permite a isenção da tributação nos primeiros 5 anos de atividade dos jovens, de forma a aumentar o rendimento disponível das jovens famílias, e, portanto, é um conjunto de medidas que se vai prolongar ao longo da legislatura. Mas temos mais, porque em sede de IRC... Já lá vamos. Deixe-me só balancear aqui um bocadinho o tempo. Rui Rio, vamos então ao IRC, até porque já começou a falar dele. Sim. O senhor propõe reduzir, palavras do programa, substancialmente o IRC, de 21% para 17%, mas tenho aqui uma dúvida. Não me parece fazer aqui uma distinção sobre que empresas devem ou não beneficiar desta redução de IRC. Eu pergunto-lhe se é uma aplicação cega da redução da taxa de IRC a todas as empresas e se não deveria ser feita uma distinção, ou seja, reduzir o IRC a empresas que criam mais riqueza, melhores salários, mais investimento com o ambiente. Não há aqui uma aplicação cega? Não, reduzimos a taxa de IRC de 21 para 17 e depois, primeiro 21 para 19, 19 para 17 e reduzimos a taxa reduzida do IRC de 17 para 13, que é para empresas que têm até 25 mil euros de lucro e vamos alargar para 100 mil euros de lucro para as empresas do interior do país. De resto, a lógica do IRC é essa. Agora, eu acabei de ouvir o Dr. António Costa e o Dr. António Costa, o que disse aqui muito claramente é: vamos na mesma linha de continuidade. Portanto, a política económica do Dr. António Costa, que se propõe seguir no caso de ganhar e conseguir ser Primeiro-Ministro, é exatamente o mesmo que fez desde que é Primeiro-Ministro e, mais ainda, que fez desde que está no Governo. É isso que eu dizia há bocado, porque desde 1995 o Dr. António Costa esteve com cargos de responsabilidade em todos os governos do PS. Com o engenheiro António Guterres foi Ministro dos Assuntos Parlamentares e Ministro da Justiça. Depois, com o engenheiro José Sócrates, foi Ministro da Administração Interna e número 2 do Governo, e agora é número 1 do Governo. Toda esta linha que foi seguida, que deu os resultados que nós sabemos, com Portugal na cauda da Europa, é a linha que vai continuar. É a linha que diz aos portugueses: eu vou-vos dar uma redução de IRS agora, já no próximo ano, se tiver este orçamento, mas é no quadro de um país que é o país dos países que tem a maior carga fiscal, dentro de um governo do Partido Socialista, que é o que tem a maior carga fiscal, está aqui, desde António Guterres até hoje, o que tem a maior carga fiscal e que tem dos mais baixos salários líquidos à escala europeia. Portanto, os portugueses podem ficar contentes que o Dr. António Costa vai reduzir o IRS um bocadinho mais depressa do que aquilo que ele propõe. Muito bem, quanto ao IRC, a discriminação do IRC. É porque isto é importante, mas podem ter uma certeza. Quanto ao futuro, as coisas vão continuar na mesma, Portugal vai continuar a cair. Portanto, ou nós mudamos de política, ou então os resultados vão ser estes. A sua proposta não há do IRC. dúvida nenhuma, para lá de eu não saber como é que o Dr. António Costa quer aprovar, e esse orçamento foi aquele que Vou ter que passar a palavra, queria só que me respondesse à questão: a discriminação ou não das empresas, aquelas que têm melhor salário, melhor investimento, devem ou não ter uma redução de IRC diferente das outras? É uma pergunta simples. Não. Não. Portanto, igual para todas. O IRC taxa os rendimentos. Nós podemos mexer na tributação autónoma, isto agora é muito técnico, podemos mexer nas tributações autónomas, mas o IRC é fundamentalmente a tributar os lucros das empresas. Tem mais lucro, paga mais, tem menos lucro,
paga menos. Agora, o que eu quero é que todos esses lucros sejam menos tributados para que possa haver mais investimento, para que as empresas possam se dinamizar e possam crescer e possam criar os empregos melhores e pagar os melhores salários que nós queremos. Portanto, eu tenho sempre, mas olha, toda a minha vida, tenho sempre uma ótica de futuro, não tenho uma ótica da amanhã, das eleições da amanhã. António Costa, a questão do IRC tem que dividir a questão da lógica do futuro e da amanhã, mas quero ver a sua proposta para o IRC, se não era uma altura de descer significativamente o IRC, uma vez que as empresas precisam de investir e de crescer. Sei que tem aqui uma dedução de 25% para despesas de investimento, mas, mais uma vez lhe pergunto, o PSD faz aqui uma proposta mais ambiciosa ou não? Não, faz a proposta errada. Nós, na prática, com o conjunto de alterações que já fizemos, é o equivalente, na prática, a termos reduzido 3 pontos percentuais à taxa de IRC. E onde é que nós queremos concentrar o esforço de apoiar as empresas? É diminuir a taxa, é diminuir a receita de IRC a quem investe no interior, a quem aumenta os salários, a quem investe na inovação, a quem investe na transição energética, ou seja, alinhar os incentivos com aquilo que são os objetivos de política de modernização do país. Mas há um ponto que eu não posso deixar passar daquilo que disse o Dr. Rui Rio, se me permite. Da carga fiscal. Que é o da carga fiscal, porque o Dr. Rui Rio, que é economista, sabe que não pode jogar e não deve, por respeito com os telespectadores, jogar com os conceitos. Porque quando nós falamos de carga fiscal, não falamos só de impostos. Falamos de impostos, mais de contribuições para a segurança social. Ora, durante estes 6 anos do meu governo, o peso dos impostos no produto interno bruto desceu 1 ponto percentual. A carga fiscal tem aumentado porquê? Tem aumentado porque tem aumentado as receitas da segurança social. E pergunta-se, e aumentaram as receitas da segurança social porque nós aumentámos a taxa, a TSU? Não. As receitas da segurança social estão a aumentar porque o desemprego caiu para metade, de 12,5% para 6,1%, porque felizmente os rendimentos, não tanto como todos desejávamos, mas os rendimentos têm vindo a aumentar e com isso aumentam as receitas da segurança social e, portanto, a carga fiscal tem subido por boas razões, porque há mais emprego e melhor vencimento. Muito bem, temos que encerrar este assunto, mas rapidamente, até porque vamos continuar também a abordar algumas das áreas que aqui estão. Rui Rio, só rapidamente, ou seja, temos que consignar tudo isto dentro do contexto mundial e o crescimento do país, que ambos já falaram. Nesta altura, os sinais que nos chegam não são animadores, ou seja, estamos a falar de disparar a inflação na Europa, nos Estados Unidos, taxas de juros a subir. Portanto, pergunto, Rui Rio, acha credível prometer baixar impostos neste contexto e baixar ao mesmo tempo o déficit público e fazer crescer a economia? Eu sei que precisaria de muito tempo, mas isto tem que ser rápido. Eu faço isto rápido. O nosso quadro macroeconómico, aquilo que nós apresentamos, o PS não apresenta quadro macroeconómico nenhum, o nosso quadro macroeconómico assenta nas projeções do Conselho das Finanças Públicas. Portanto, não somos nós, é o Conselho das Finanças Públicas. E o Conselho das Finanças Públicas é na base das políticas invariantes, ou seja, se nada mudar, fica assim. Como nós mudamos, adicionamos algum crescimento, porque é essa justamente a nossa política, mas não muito. Passamos de um aumento de receita de 14 mil e tal milhões de euros para 17 Temos de ser mais breve. E se correr mal? A questão é muito simples. Se correr mal, atendendo a tudo o que acontece no mundo. Explico muito rapidamente. Aquilo que nós temos à nossa disposição em 2026, face ao que temos agora, são mais 17.300 milhões de euros por crescimento económico, assente no quadro macroeconómico da Conselho de Finanças Públicas. E então é assim, 11,5% para reduzir os impostos, 23% para reduzir o déficit, 65,5% Isso é num plano bom. Nominal da despesa. Isso é num plano Prevemos isto se houver a normalidade. Se a normalidade para cima, se correr melhor, fazemos mais, 11,5% vale mais. Se houver para baixo, fazemos menos, 11,5% vale menos. Mais claro, não posso... Tenho mesmo que encerrar, António Costa. Estamos ainda, disse várias vezes, no círculo virtuoso do crescimento da economia. Eu pergunto-lhe, com toda esta conjectura internacional, acredita que estamos neste círculo virtuoso? E vai conseguir fazer aquilo que eu acho que com as políticas certas, sim, e garantindo confiança às pessoas e às empresas, sim. O que não incute confiança às pessoas é a discurso do Dr. Rui Rio. Permitam-me dizer o seguinte, o Dr. Rui Rio diz agora com este ar veemente, se o nosso objetivo é que vamos reduzir os impostos em 11,5%. Ora, com o mesmo ar veemente, ainda há 2 anos, num debate como este, o Dr. Rui Rio dizia assim, vamos reduzir os impostos em 25%. Vamos aumentar a despesa pública só 50%. Este ano já é 65,5%. Ou seja, em 2 anos,
O Dr. Rui Rio perdeu metade da vontade de reduzir impostos. Temos que fechar, António Já Costa. aumentou a vontade em 30% de aumentar a despesa A minha pergunta pública. não era essa, Ó, Dr. Rui era Rio, sobre o círculo é que não, virtuoso. vamos lá ver, para sermos rigorosos não basta pôr o ar, não basta fazer os gestos. É preciso as pessoas terem efetivamente memória do que disseram. E o Dr. Rui Rio não pode vir 2 anos depois fazer uma redistribuição dos 17 mil milhões de euros de que fala que vamos ter até 2023, ignorando completamente o que disse ainda há 2 anos António atrás Costa, sobre vou o ter que faria mesmo que o com os interromper. 15 mil milhões de euros Temos que que previa ter encerrar até este assunto. 2023. 10 segundos. 10 segundos, porque senão não Sabem o que é continuamos. que aconteceu nestes 2 anos? Então diga lá. Tivemos uma pandemia. E, portanto, as condições económicas são completamente diferentes. Acabaram- A dívida pública é acabaram diferente. 10 o segundos. orçamento Finalmente reconhece que tivemos uma pandemia. Eu não era sério se viesse dizer as mesmas coisas com uma situação Muito completamente bem, meus senhores, acabaram os 10 segundos, vamos Meus avançar. senhores, quanto isto. o que pagamos de impostos mexe com os nossos rendimentos e há diferenças naquilo que cada um propõe para fazer aumentar os salários. É por aí que levamos agora o nosso debate. Já aqui foi evocado o salário mínimo. Vamos começar por aí. Rui Rio, um parágrafo apenas no programa eleitoral do PSD sobre o salário mínimo. Defende que é em sede de concertação social que o tema deve ser decidido e que deve estar em linha com a inflação, mais os ganhos de produtividade. Isto quer dizer que, se for Primeiro-Ministro Rui Rio, não haverá aumentos do salário mínimo por iniciativa do Governo? Não. Isto quer dizer que, se eu for Primeiro-Ministro, haverá aumentos do salário mínimo. Os aumentos do salário mínimo terão em conta a inflação e os ganhos de produtividade. E depois eu entendo que, acima disso, deve haver mais um bocadinho, e esse mais um bocadinho é que deve ser decidido em concertação social. Agora, aquilo que eu não farei é crescimento do salário mínimo nacional por decreto, acima daquilo que a economia pode, porque, fazendo isso, sabe o que acontece? Acontece o resultado final da governação do Partido Socialista. A mediana dos salários em Portugal, e eu explico já o que é mediana muito fácil, a mediana dos salários em Portugal são 900 euros. Sabe o que é que isto quer dizer? Metade dos portugueses ganha menos de 900 euros e metade dos portugueses ganha mais de 900 euros. É a segunda pior mediana da Europa. Só a Bulgária é que é pior do que nós. É este o país que nós queremos? Um país que efetivamente aumenta mais o salário mínimo, é verdade, mas que depois traz não os concorda salários todos, com traz estes o salário aumentos médio. que têm sido feitos É este pelo o Governo país? Socialista? Não concorda? É evidente. Não, É não evidente. considera que eram salários demasiado baixos que não acompanhavam, Ouça. por exemplo, o aumento do custo de vida? Está bem, nós podemos fazer uma vez ou duas, com certeza, mas uma política sustentada disto leva a descer o salário médio, ou seja, os salários descem. E depois as pessoas formam-se, as pessoas estudam, as pessoas querem ter um futuro e o que esperam é um salário de 1.100, 1.200, 1.300 euros e depois nós admiramos que as pessoas imigram. E, portanto, nós hoje temos uma imigração que anda à volta de 84 mil pessoas por ano, formadas por nós, pagas pelo nosso sistema, para que as possamos ter aqui a dinamizar a nossa economia, com mais conhecimento, com produtos com melhor valor acrescentado, podendo pagar melhores salários, e estamos a nivelar os salários por baixo. Porquê? Porque as empresas, quando têm de pagar um salário mínimo para lá daquilo que conseguem, não aumentam os outros salários e nós estamos a nivelar por baixo. Portanto, aqui é um PS, e é um PS muito à esquerda, porque é um PS a empobrecer Portanto, o país e a pagar salários de olhando para miséria esta que medida em levam concreto- a este indicador insufismável. Rui Rio, olhando para esta medida em concreto, que está no programa do PS, 900 euros de salário mínimo em 2026, não é confortável, no seu entender, face à conjuntura e às previsões da Face economia? à situação que temos, face àquilo que é, por exemplo, a previsão do nosso quadro macroeconómico na tal normalidade, não é possível. E quanto é que era possível? Espera Qual é que é a aí, previsão espera do aí. PSD? Mas, se o quadro não for esse, e a inflação disparar, a inflação na Europa já está nos 5%, se a inflação em Portugal disparar e passar os 5% ou os 6%, pode até ser pouco, como é lógico, face àquilo que eu estou a dizer. Mas e o aquilo PSD que eu não tem uma concordei, previsão e- daquilo que as empresas poderão pagar de salário mínimo, por exemplo, até ao final da legislatura? Até ao final da legislatura, o aumento de salário mínimo para 2022 está decidido pelo governo do Partido Socialista, não há Não, a nada minha a fazer. pergunta vai no São sentido de 705 uma euros, não é? previsão do A PSD. mim O pode-me PSD fez... perguntar para 2023, para 2022 está em vigor este, e não vai ninguém mudar isso. Mas não é até ao final da legislatura, da próxima legislatura, ou seja, daqui a 4 anos, tem uma previsão, fez contas em relação àquilo que seria possível às empresas pagarem de salário mínimo? Para isso tenho de saber Já que a taxa. diz que os 900 para isso euros tenho à de saber, partida não é tenho de possível. saber a taxa de inflação, para isso tenho de saber os ganhos de produtividade, para isso tenho de saber o que é que se consegue em sede de concertação social subir além disso. Agora,
volto a repetir, pode ser simpático e é simpático, e eu percebo que é bom ajudar quem mais precisa, mas eu quero ajudar quem mais precisa de uma forma sustentada. O salário mínimo deve subir muito? Deve. Mesmo 900 euros é pouco? É, mas eu quero que ele suba de uma forma sustentada, que a economia aguenta e que o país anda para a frente e que nos desenvolvemos e que não vamos para a casa da Europa. António Costa, subir o salário mínimo de forma sustentada, defende o PSD. Os 900 euros em 2026, que estão previstos no programa do PS, podem não ser possíveis? É uma promessa que pode ficar por cumprir? Ora bem, o país precisa de aumentar em geral os seus salários e hoje isto é um grande consenso na sociedade portuguesa, inclusive dos empresários. E não só o salário mínimo, também o salário médio e a generalidade dos salários. E quem não quer aumentar o salário mínimo não consegue sequer, muito menos aumentará o salário médio e os outros salários. Desde 2016 que o PSD diz que o aumento do salário mínimo não é possível. O antecessor do Dr. Rui Rio dizia que vinha aí o diabo. O Dr. Rui Rio disse que seria o descalabro e a falência das empresas. Disse o Dr. Rui Rio ainda o ano passado. Qual é o desafio que o país tem que ter? Eu não sei se consegue ver este gráfico. Mas este gráfico diz-nos o seguinte, esta linha que está aqui a branco é a média do peso dos salários no produto da União Europeia, 48%. O que aconteceu em Portugal é que nós, durante as crises económica e financeira, tivemos uma queda brutal do peso dos salários no PIB, temos vindo a recuperar, e nestes 6 anos recuperamos 17,5%, e temos agora que fazer o esforço de, nos próximos 4 anos, nos colocarmos na média da União Europeia. E, portanto, o conjunto dos salários tem de progredir 20% para conseguirmos chegar à média europeia. É aumentando o salário mínimo por decreto? Temos que fazer várias coisas. Primeiro, continuar a aumentar o salário mínimo. Segundo, concluir em sede de concertação social o acordo para a produtividade e melhoria dos rendimentos, em que todos os parceiros sociais estão envolvidos e estão empenhados em conseguir. Se, por outro lado, o Estado deve ajudar com medidas fiscais. O caso do IRS jovem é particularmente importante, porque significa que nos 2 primeiros anos de atividade, 30% do rendimento é isento, no terceiro e no quarto ano, 20% do rendimento é isento, no quinto ano, 10% do rendimento é isento, e assim ajudamos os jovens a melhorar rapidamente o seu rendimento disponível, ao mesmo tempo que as empresas vão ganhando músculo económico para poderem sustentar elas próprias esse crescimento dos ordenados, que nos jovens qualificados é absolutamente urgente. Terceira dimensão. Nós temos que continuar a reforçar as prestações, as transferências de natureza não monetária. Exemplos, o Passo Social. Convém de recordar que o Passo Social foi o maior apoio à melhoria do rendimento das famílias que tivemos nas últimas décadas em Portugal, a gratuitidade dos manuais escolares, a continuar a reduzir as taxas moderadoras na saúde, continuar a manter reduzidas as propinas no primeiro ciclo do ensino superior e, com o Orçamento de Estado de 2022, que com a maioria do PS entrará imediatamente em vigor, alargar a ação social escolar para pagar as propinas dos mestrados para continuarmos a qualificar os nossos jovens. Como é que as empresas conseguem pagar melhores salários? As empresas têm conseguido suportar estes... Vamos lá ver. Essa ideia de que a direita está sempre a repetir, se aumenta o salário mínimo as empresas vão à falência, o que é que nós demonstramos nestes 6 anos? É que com o aumento de 40% do salário mínimo, com um aumento de 25% em média do salário médio no país, a verdade é que as empresas aumentaram o investimento e aumentaram as exportações. O nosso crescimento, ao contrário do que muitas vezes o Dr. Rui Rio diz, não assentou na procura interna. Assentou no crescimento das competitividades. Mas as empresas conseguiram pagar muitas vezes porque também têm o apoio do Estado. Aliás, com certeza, mas há uma aliança... está em vigor neste momento uma compensação excepcional para as empresas que aumentem o salário mínimo. Mas há uma... Isto não é por o Estado a pagar o aumento dos salários. Nós temos que fazer um esforço conjunto entre o Estado e as empresas para assegurar que a geração mais qualificada de sempre vai ser a mais realizada de sempre. Porque se não for assim, o risco que nós temos é o esforço que as famílias fizeram, o esforço que os próprios fizeram para se qualificar, vão-nos fugir por entre os dedos das mãos e vão ajudar a desenvolver os outros países. Ora, nós sabemos que para a melhoria da produtividade das empresas o que é fundamental? Recursos humanos mais qualificados. E nós, pela primeira vez na nossa história, isto é uma coisa extraordinária,
nós temos pela primeira vez um nível de qualificação que se começa a aproximar da média europeia. E é por isso que nós temos que conseguir antecipar essa média de rendimento para conseguir manter cá esta geração e esta geração não ser convidada a ir para fora trabalhar e encontrar melhores condições de vida. É mesmo esse o desafio e é um trabalho conjunto que temos de fazer com os parceiros sociais e eu tenho a certeza que este é um acordo que vamos fazer com os parceiros sociais. Rui Rio, sobre esta questão e sobre o apoio que o Estado tem de dar também às empresas para ajudar neste aumento do salário. O doutor António Costa quer obter resultados diferentes, que isto que está a dizer são resultados diferentes daquilo que obteve ao longo de toda a governação do Partido Socialista, em particular no tempo em que foi Primeiro-Ministro, com a mesma política que sempre seguiu. E agora exibe o Orçamento de Estado para 2022, que é uma coisa que, a seguir, na história de Portugal, a seguir à descoberta do caminho marítimo para a Índia, deve ser agora a coisa mais importante que vai ficar na história de Portugal, que é o Orçamento de 22, que vai conseguir aquilo que antes ninguém conseguiu, o PS não conseguiu, justamente com a mesma política. O peso das exportações no produto, aquilo que o Dr. António Costa disse, deu um salto de 20 e muitos por cento para 40 e tal por cento durante o anterior governo e agora deu um salto de 2%. Neste governo deu um salto de 2% de peso no PIB. É exatamente o contrário. Portanto, volto a repetir aquilo que disse. Nós, se queremos obter outros resultados, se queremos que os jovens não imigrem, que o Dr. António Costa já andou 6 anos, eles imigraram, mas agora, com o Orçamento de 22, eles vão deixar de imigrar, porque fazendo a mesma coisa, eles vão deixar de imigrar. Não vão. Ou nós invertemos a política económica, ou nós pomos a criação de riqueza em primeiro lugar, para termos riqueza para dar a todos os portugueses, e aí subimos os salários todos, inclusive é o salário mínimo, que é aquele que mais tem de subir, é aquele que nós temos de olhar, mas de forma sustentada, ou então nós vamos obter os mesmos resultados. O Dr. António Costa, que diz que tem experiência governativa que eu não tenho, agora está afinal a descobrir uma data de coisas que lhe correram mal e que até o governo que tem 20 membros vai passar a ter menos, etc. Apesar da experiência toda, não conseguiu. Uma última questão sobre salários da função pública. António Costa tem previsto para a função pública aumentos de 0,9% este ano, em linha com a inflação. É apenas isso ou vai aumentar também os salários mais baixos, que estão quase ao nível do salário mínimo? A ver, a massa salarial este ano na administração pública vai subir 3%, porque a atualização salarial segue a regra que fixamos. Em cada ano, recuperamos o poder de compra perdido com a inflação do ano anterior. E é só isso que está previsto? Não. Depois está previsto que nós acabamos com o congelamento das progressões, acabamos com o descongelamento das progressões, e é por isso que a massa salarial está a subir 3%, mas porque para além da atualização salarial... da função pública está ou não previsto? Nós íamos iniciar uma negociação, que obviamente nestas circunstâncias não fizemos, para que relativamente, em particular aos assistentes técnicos, que com a subida do salário mínimo já ficam com um diferencial salarial relativamente reduzido, para podermos rever a tabela geral. Mas isso, obviamente, não é matéria para tratarmos em campanha eleitoral, é matéria para tratarmos serenamente com os sindicatos após a campanha eleitoral. Rui Rio, sobre a função pública, o senhor já disse, vou citar, o número de funcionários públicos continua a aumentar. Se continuar a aumentar, nunca o Orçamento do Estado permitirá pagar salários decentes. O que é que isto significa? Que há funcionários públicos a mais? Sim, significa que nós temos de otimizar os recursos. Há mais funcionários públicos do que havia e os serviços públicos estão muito pior. Experimente tirar o cartão do cidadão, o passaporte, a carta de condução. Não experimenta, felizmente para si, pedir a reforma, mas quem pede a reforma, aos 66 anos e agora são 4 meses, parece, para sermos mais pede a reforma, a Segurança Social demora a responder, imagine, descontou para a Caixa Geral de Alimentações e para a Segurança Social, pede a reforma, vem-lhe a resposta, pai, passado um ano ou mais. Como é que se tem melhores serviços com um Estado mais magro? É essa a questão. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que os serviços públicos se têm degradado com o Partido Socialista e o Partido Socialista meteu mais funcionários públicos, para mais funcionários públicos, serviços piores. Dito isto, o que é que eu quero dizer? Temos de racionalizar os serviços, temos de fazer uma reforma do Estado na lógica da reforma administrativa, há a reforma do Estado na lógica política, descentralização, e há a reforma no modo de funcionamento do Estado. Temos de fazer essa reforma. Agora, os funcionários públicos que estão a trabalhar neste momento não podem, por isso, ser prejudicados, nem perder poder de compra. E por isso nós garantimos um aumento da taxa de inflação, mais aquilo que é a progressão normal nas carreiras. Mais do que isso, para conseguirmos mais do que isso, temos de conseguir uma maior produtividade na economia portuguesa e, neste caso concreto, uma maior produtividade nos serviços do Estado, que, repito, com o PS se tem degradado, sendo que
quase só falamos do Serviço Nacional de Saúde, e bem, mas não E é é por só aí que esse. vamos. Tudo se tem degradado. É por aí que A vamos. pandemia acabou por agravar, como sabemos, muitos dos problemas conhecidos do Serviço Nacional de Saúde. Não temos hoje a oportunidade de falar aqui deles todos, mas vamos focar-nos numa questão absolutamente central ao nível dos cuidados de saúde primários, que é o médico de família e um médico de família para todos os portugueses. Esta promessa estava no programa eleitoral do PSD em 2011. Não foi cumprida. Entrou no programa eleitoral do PS em 2015. Não foi cumprida. O senhor tem-na no seu programa eleitoral, já o tinha em 2019 e tem-na agora de novo em 2022. O senhor mantém esta promessa. Como é que pretende ter sucesso onde todos os outros falharam? Olha, se me permite, eu respondo a isso de uma forma integrada para ficar tudo claro. Nós não estamos aqui num debate entre dois potenciais ministros da Saúde, dois potenciais primeiros-ministros, portanto, as linhas gerais, que é isso que, efetivamente... Mas estão aqui para dar conta. respostas às E as pessoas. linhas gerais, uma das linhas gerais é essa, é a questão dos médicos de família. Nós, face à situação em que o Serviço Nacional de Saúde se encontra, nós temos de dar dois tipos de resposta. Uma resposta no imediato, para situações do imediato e conjunturais, e uma resposta estrutural. Na resposta do imediato, uma das falhas que há é a falta de médico de família para mais de 1 milhão de portugueses, uma promessa não cumprida pelo governo do Dr. António Costa, e aí nós, para resolver o problema das listas de espera e dos médicos de família, temos duas ações pontuais. Listas de espera, dinamizar o denominado SIGIC, para as cirurgias e para as consultas de especialidade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se o hospital a que eu pertenço, do Serviço Nacional de Saúde, não me consegue fazer a cirurgia em tempo aceitável, tem de me dar um voucher, tem de me dar uma autorização para eu, com aquela autorização, ir a um outro hospital privado, fazer a cirurgia, ter a consulta e o hospital de origem paga. Para cirurgias hoje já existe. Já existe, mas não está devidamente dinamizado. Deram um empurrãozinho maior agora este ano, mas não tem funcionado. Portanto, mas isto, vamos lá ver uma coisa, isto não é solução. Isto é para tapar um buraco. A solução é ter uma resposta estruturada, não é andar com vouchers para cá e para lá. E já iremos perceber que resposta estruturada é essa, Rui Rio. Eu queria que me respondesse exatamente à questão do médico de família. A questão do médico de família, os senhores falam em acesso imediato a um médico assistente. Pronto. Vai recorrer a serviços exteriores ao SNS? Exatamente. O que é que eu estou a dizer? Para o imediato, por um lado, o SIGIC para responder às listas de espera para cirurgia e para consultas de especialidade, ponto 1, e o médico assistente para responder à ausência de médico de família enquanto não conseguirmos que todos os portugueses tenham um médico de família. O que é o médico assistente? É a contratualização com o médico de serviço privado para que eu possa dizer ao Sr. António, à Dona Manuela, que não tem médico de família, mas tem este médico assistente que, como o nome indica, assiste. Deixe-me passar Entretanto, em paralelo, vamos, até ao fim da legislatura, procurar que o maior número possível de portugueses, de preferência todos, tenham o médico de família. Deixe-me falar com o António Costa sobre isso e já voltaremos a falar. Já voltaremos a falar das questões mais estruturais, porque essa questão em relação ao médico assistente, que pode ser vista como transitória, acaba ou não a correr o risco de poder ficar permanente. Eu pergunto-lhe isto, António Costa, porque você tentou e não conseguiu, já assumiu esse fracasso, já tirou a toalha ao chão? Não, conseguir cumprir essa promessa junto dos portugueses. Já tive a oportunidade de lhe dizer, num debate em que tivemos os dois, que não atira a toalha ao chão e que não desiste. E, portanto, a solução não é pegar nos recursos que o Estado tem e que tem que reforçar no Serviço Nacional de Saúde para andar a financiar ao lado. Nós temos de ter uma relação de complementariedade, por exemplo, nos cuidados continuados integrados. Nós temos um acordo com as IPSS, com as misericórdias, com as mutualidades para desenvolver essas valências. Relativamente ao médico de família, nós temos que continuar a reforçar. Nós temos hoje mais 28 mil profissionais no Serviço Nacional de Saúde, em termos líquidos, do que tínhamos no início da minha governação. Só no passado dia 1 de janeiro entraram mais 2.200 médicos de formação geral ao serviço. E isto traduz-se em melhorias concretas do serviço, porque o Dr. Rio diz, há mais funcionários, mas o serviço é pior. Mas eu trago aqui os números do que é que aconteceu em 2021, comparando com 2019, ou seja, antes da pandemia. Nós tivemos, o ano passado, mais 2.606 cirurgias nos hospitais do SNS relativamente a 2019. Nós tivemos, de consultas hospitalares, mais 33.468 que em 2019.
E tivemos mais 3.335.000 consultas nos cuidados de saúde primários do que tínhamos tido em 2019. Ou seja, Mas teve também 40% das vagas do último concurso por preencher. Ou seja, como é que torna o Serviço Nacional de Saúde mais atrativo para conseguir cumprir essa promessa no futuro próximo? Se não me interromper tantas vezes, eu consigo chegar mais depressa ao fim da sua resposta. Portanto, significa, em primeiro lugar, que o reforço dos recursos humanos tem significado um reforço da qualidade do serviço prestado ao utente. Segundo lugar, como tive a oportunidade de dizer no debate em que estive também consigo, nós temos que adotar duas medidas para tornar mais atrativa a carreira de medicina geral e familiar. Como? Uma, através de pagamento de incentivos para a fixação em zonas mais carenciadas. Segundo, generalizar a todo o país, para cobrir até ao final da legislatura 80% da população, o modelo das unidades de saúde familiares, que são unidades que têm maior autonomia de gestão, onde os médicos têm a capacidade de desenvolver projetos de saúde adequados e específicos para aquela localidade e onde têm condições remuneratórias mais atrativas em função da produção contratada. E é este modelo virtuoso que nos permite ter um Serviço Nacional de Saúde mais forte, mais robusto. E, finalmente, o grande investimento que vamos fazer no cuidado de saúde, dos cuidados de saúde primários e que está previsto no Plano de Recuperação e Resiliência é precisamente dotar esses centros de cuidados de saúde primários dos meios complementares de diagnóstico básicos para fazer análises, para fazer raio-x, de forma a evitar que as pessoas tenham que ir ao hospital e depois voltar com os exames que, entretanto, o médico lhes prescreveu. Percebemos, mas não se comprometeu com uma data daqui a 4 anos, no final da legislatura, e por isso eu gostaria de perceber, junto de Rui Rio, se se compromete com uma data no final da legislatura, ou mais do que isso, Rui Rio. E, no fundo, tentar perceber e dar alguma resposta, porque, afinal de contas, também temos aqui um debate, às acusações que lhe fez António Costa de que a sua não é definitivamente a solução. Olha, a acusação que eu digo já é, o Dr. António Costa disse que eu é só números, agora quem debita para ali números é o Dr. António Costa, não, mas são números... tratando a saúde dos portugueses com os números que, entretanto, são números de consultas, são pessoas que foram atendidas no SNS e que tiveram cuidados médicos e que foram objeto de cirurgia. Só por me atacar, é só números, debitam para ali números que as pessoas em casa... As pessoas que foram tratadas no SNS. Até têm dificuldade em saber. Não. Quando? Aquilo que é o nosso horizonte é procurar conseguir o médico de família até ao fim da legislatura. Agora, aquilo que para quem nos está a ouvir em casa é importante é que rapidamente terão um médico que eu estou a chamar assistente, porque depois não é verdadeiramente o médico de família, não é em definitivo, não é aquele que vai seguir a pessoa para sempre, mas tem a garantia de uma resposta. Não é no primeiro mês de governo, vamos lá ver, mas rapidamente nós conseguimos fazer essa contratualização e do lado das listas de espera, através do denominado SIGIC, que, repito, isto não é definitivo. Eu não concordo com isso, não acho que seja um bom método. Precisamente, deixe-me colocar só esta questão até para enquadrar, porque quando há essa abertura aos privados, há setores da sociedade que o acusam de querer... quase que privatizar a saúde, de dar um primeiro passo ou de abrir a porta para isso. É isso que o senhor pretende no futuro ou, de facto, o Serviço Nacional de Saúde tem de continuar a ser a espinha dorsal do sistema? Não. Aliás, a Clara de Sousa moderou um debate entre mim e a IEL, onde isso ficou muito claro. Eu sou defensor, quer a Segurança Social, quer o Serviço Nacional de Saúde, público, predominantemente público. Coisa diferente no que concerne à saúde é eu ter tabus ideológicos e achar que não devo contratualizar com os privados. Quando o Serviço Nacional de Saúde Público não consegue, eu pedir o complemento, negociar um complemento com o privado para que eu possa servir as populações, independentemente do edifício ser público ou do edifício ser privado. Agora, isto tem de ser feito de uma tal maneira que constitua aquilo que eu tenho dito, o que verdadeiramente significa a palavra negócio. Tem de ganhar os dois. Não vou esperar, na saúde. Espera aí, não vou esperar que o privado entre para perder, porque não faz isso, mas eu tenho de ganhar. Tenho de conseguir mais serviço a melhor preço e mais, espera aí, e mais. E depois, se o privado consegue isso, eu tenho de conseguir que o público consiga também. Se olhar para o Hospital de São João no Porto e comparar com o Hospital de Santa Maria em Lisboa, os rácios são completamente diferentes. O Hospital de São João tem um nível de produtividade muito superior. Então, se há um hospital que o consegue, porque é que os outros não conseguem também? Se os privados conseguem melhor que o público, porque é que o público não há de conseguir também? E isto é que nós temos de conseguir, isto é que nós temos de exigir. Portanto, fazemos a parceria público-privada sempre que necessário para o Estado ficar a ganhar, sabendo que o privado também ganha, mas depois isso também obrigar a que os rastros de produtividade
seja em quantidade, seja em qualidade, sejam uniformes para o público ou privado. O público não tem que ser pior que o privado. Como é que reage, Não António Costa, a esta questão do viés ideológico? Eu, em primeiro lugar, gostaria de chamar a atenção que o Hospital de São João nem é privado, nem é gerido em PPP. Não, estou a comparar dois públicos. É gerido, é um hospital público. Estou a comparar dois públicos, Só sim, sim. demonstra que não é pelo facto de ser privado ou de ser público que pode ser E melhor gerido por um Presidente do ou pior, Conselho de Administração, que é do pior- PS, foi secretário de Estado. Eu Não, não tenho problema em dizer. foi meu secretário de Exatamente. Estado. Foi meu secretário de Estado. Não me portanto, custa nada elogiar. não, muito Quando bem. é verdade, é verdade. Só para demonstrar isso. Agora, em matéria de público e privado, ainda bem que o Dr. Rui Rio há pouco falou da revisão constitucional. Porque o Dr. Rui Rio tem falado há muito tempo da revisão constitucional, nunca a apresentou, mas agora apresentou umas linhas que designou de linhas, melhorar a nossa Constituição, mas linhas gerais. E sobre saúde diz uma coisa muito interessante. Porque podia deixar simplesmente estar o que está pacificamente na Constituição há muito tempo, que é que temos um sistema de saúde público, universal e tendencialmente gratuito. Diz o quê? Quer mudar. E diz assim: acesso a cuidados de saúde do Serviço Nacional de Saúde não pode, em caso algum, ser recusado por insuficiência de meios económicos. Parece tudo bem. Agora, porquê é que, em vez de dizer que é tendencialmente gratuito, vem dizer que não é recusado por razões económicas? Só há uma explicação. É que pretendem que a classe média, que hoje beneficia de ser tendencialmente gratuito, tenha que passar a pagar os cuidados de saúde. Ou então não se justifica qualquer alteração à Constituição. Mas já agora eu gostaria de saber o que é que o Dr. Rio me esclareça. Pode responder, Que é para eu não pode estar aqui em nenhum equívoco sobre esta matéria. Até lhe devo dizer que isso foi um debate, esse artigo em concreto foi um debate que na Comissão de Revisão Constitucional Interna tivemos e chegamos à conclusão que esta é uma formulação mais adequada do que o tendencialmente gratuito, porque ele deve ser tendencialmente gratuito, mas nós temos de distinguir entre aqueles que podem e aqueles que não podem. E nesse sentido, nós dizemos, por insuficiência económica, ninguém em Portugal pode deixar de ser tratado e pode deixar de ser tratado com qualidade. A diferença, dir-me-á, é muito grande, não é muito grande. Mas há aqui uma nuance que nós entendemos ideologicamente como correta. Pois é, mas é que essa bravata ideológica tem grandes consequências. Porque, não, é puro preconceito ideológico. Porque o que está a dizer é que as pessoas da classe média vão passar a ser tratadas de uma forma diferente do Serviço Nacional de Saúde. E como nós sabemos, sempre que se abre essa porta para termos um serviço público para remediados e serviços privados para quem tem melhores recursos, o que vai acabar sempre a ter é ter um serviço mínimo para os remediados e o serviço bom para quem tem posses. Sr. Rui Rio, desculpe lá uma coisa. Porque não é isso, a verdade não é essa. Não, é essa. A realidade realidade não é essa. É que quem tem condições, a classe média, deixa de beneficiar de um serviço tendencialmente gratuito e passa a pagar. É isso que os senhores querem abrir aqui a porta. Olha, aliás, é pela mesma razão. Então, termino. Diga lá que não explico Para fechar o tema, porque temos avançado, e para esclarecer, uma vez por todas, esta questão. Aliás, é saber se vão passar a pagar ou se vão continuar a Seja claro. O que pagam hoje com a fraca resposta que dá o Serviço Nacional de Saúde. Como sabe, há mais de 4 milhões de portugueses que têm... Doutor Rio, depois do que o Serviço Nacional de Saúde fez pelos nossos compatriotas ao longo destes 2 anos de pandemia, podes falar dessa forma do Serviço Nacional de Saúde? Doutor Rio, por amor de Deus. Não vale a pena fazer teatro. Nós sabemos quais são os resultados do Serviço Nacional de Saúde. E se há mais de 4 milhões de portugueses que têm seguro de saúde ou têm ADSE, é justamente porque o Serviço Nacional de Saúde não dá a resposta e não dá o acesso que as pessoas precisam. Porque se o Serviço Nacional de Saúde desse o acesso que as pessoas precisam, isto não tem nada a ver com a qualidade dos profissionais, tem a ver com um sistema que não está capaz de responder, as pessoas não pagam os seus impostos e não iam depois pagar também o seguro. Se as pessoas pagam os seus impostos e depois pagam o seguro, ou então paga a empresa pela pessoa, e é uma regalia social que a pessoa negocia quando vai para o emprego, não precisavam de fazer nada disso. É porque o Serviço Nacional de Saúde não responde como deve ser. E nós temos os indicadores. Claro. Eu tenho aqui uma folha que agora nem sei onde não está. Mas mais de 1000 dias. Fique rápido para António Costa para avançarmos para as questões da justiça, por favor. Este ponto é muito importante, tal como o da Segurança Social. Certo. Quando começa a abrir a porta para que metade das reservas das pensões sejam colocadas num mecanismo de capitalização e a ser jogado na Bolsa. Então agora não respondo. Quando começa a desistir de melhorar a qualidade do Serviço Nacional de Saúde, porque eu sei que o Serviço Nacional de Saúde é muito bom, compara com o melhor ao nível mundial,
mas que temos de continuar a fazer o esforço de continuar a melhorar. Esse é um desafio constante. Meus senhores, vamos avançar, até porque temos 15 minutos até ao final do debate. Nas condições de trabalho dos recursos humanos, nas condições da população para atender, mas isso significa continuar a fazer investimento. Muito bem. O senhor deputado reside no Porto. Vamos concluir este tema, por favor. Só terminar. O senhor deputado reside no Porto. Uma das grandes ambições da cidade do Porto, há décadas, era ter o centro materno-infantil precisamente no São João. O famoso Joãozinho. Foi um investimento que foi feito por este Governo, pelo Serviço Nacional de Saúde, para continuar a melhorar. Se for hoje ao Hospital de Gaia, está muito diferente do que estava há 4 anos atrás. Uma parte, outra parte está a cair. Mas a outra parte vai continuar a obra. O que não podemos é parar. Eu não desisto de continuar a melhorar. Desta questão. Só um aspecto. 10 segundos mais uma vez, como pediu. Doutor António Costa está a querer confundir a qualidade dos profissionais no Serviço Nacional de Saúde com o acesso que as pessoas têm à qualidade desses profissionais. São coisas muito bem. Vamos olhar para outra questão. E o acesso melhora passando a ser pago pela classe média. Vamos olhar, senhores, proponho que olhemos agora para a justiça. Há uma percepção nos portugueses de que esta justiça, e já falaram em desigualdade no Serviço Nacional de Saúde, que a justiça não funciona da mesma forma para quem tem dinheiro, quem tem poder e para quem é mais pobre, quer no acesso, quer às decisões depois dos processos. A minha pergunta é a seguinte: é uma percepção errada ou é uma realidade? Rui Rio. Não é percepção errada nenhuma, infelizmente é uma realidade. A capacidade que a Justiça neste momento tem de responder às necessidades do país é fraquíssima. Nós conhecemos a morosidade na Justiça. Nos tribunais administrativos e fiscais, uma sentença dificilmente demora menos de 15 anos a transitar em julgado. Nós conhecemos a morosidade da Justiça em casos de alta gravidade, mesmo na parte penal. Nós conhecemos os julgamentos populares que são feitos por quebra de segredo de justiça, que é crime. Nós conhecemos ou temos percepção da alta corrupção que existe em Portugal e a Justiça não tem estado capaz de lhe pôr cobro. Aliás, eu vejo às vezes agentes da Justiça a criticar a corrupção. Pois tudo bem, mais do que ele, mais do que qualquer um de nós na política, compete à Justiça justamente combater a Mas aí corrupção. falha para todos ou falha-se mais para alguns do que para outros? Era a minha questão. Se falha mais para uns do que outros, em termos de dinheiro. É evidente que quem tem dinheiro pode contratar melhores advogados, defende-se melhor. Isso tudo bem. Agora, não estou a dizer que o sistema de justiça lá dentro privilegia quem tem dinheiro versus quem não tem. Isso não, por amor de Deus. Eu estou a dizer é que quem tem defende-se naturalmente melhor. Temos prescrições permanentes que as pessoas portuguesas não percebem como é que as pessoas ficam, não vou dizer impunes, porque elas podem ser inocentes, fiquem por julgar. Portanto, o retrato da justiça é mau. Está feito. Eu acho que é mau. Não reconhecermos que ele é mau. António Costa, a mesma pergunta, se é uma percepção errada ou uma realidade esta distinção de que quem tem dinheiro aproveita a forma como a justiça está, quem não tem dinheiro acaba por não ter uma justiça, permita-me, não tão justa. Eu acho que há uma necessidade nacional de nos esforçarmos para reforçar a confiança dos cidadãos na justiça. A justiça são várias realidades. Se nós olharmos para a justiça civil, felizmente, nos últimos 6 anos baixaram 47% das pendências. Se olharmos para a justiça administrativa e fiscal, é verdade, o Dr. Rui Rio tem um nível de pendências dramático e temos que reformar a justiça administrativa e fiscal e é uma das prioridades que temos no nosso programa do Governo. No que diz respeito à justiça penal, ela também é muito desigual. Há processos que são simples e que andam depressa, felizmente, há processos muito complexos e que se arrastam muito tempo. Houve uma medida fundamental que foi aprovada, aliás, por unanimidade na Assembleia da República, com exceção do Chega, que faltou essa votação, no pacote de luta contra a corrupção, e que contou também com o voto do PSD, e que deu um contributo muito importante para uma maior celeridade, que é a alteração da legislação relativa aos famosos megaprocessos. Agora, o programa do PSD, se me permitem, é um programa muito perigoso relativamente à justiça. E eu escolho bem a palavra quando digo perigoso, porque a maior garantia que nós podemos ter que a justiça é igual para todos é a garantia de que a justiça não é sujeita ao controle do poder político. E o PSD tem 2 propostas no seu programa, página 38, que são muitíssimo perigosas. Uma de que já temos ouvido o Dr. Rui Rio falar várias vezes, que é impor que o poder político tenha a maioria no Conselho Superior do Ministério Público. Ou seja, os políticos passarem a controlar o Ministério Público. Ora, dar força à Polícia Judiciária e respeitar a autonomia do Ministério Público são 2 condições fundamentais para fortalecer o Estado de Direito contra, designadamente,
no combate à corrupção. Mas há uma nova que eu nunca tinha ouvido falar, deixe-me só terminar, nunca tinha ouvido falar, e que é a criação de um provedor do utente que não pode ser um magistrado e que deverá fazer chegar ao Conselho Superior da Magistratura e ao Conselho Superior do Ministério Público as queixas. Ou seja, o poder político passa a nomear, neste caso através do Presidente da República, uma espécie de fiscal sob o nome de provedor. Portanto, o que está a dizer é que o modelo atual está certo e que não deve, no que diz respeito aos Conselhos Superiores, não deve haver uma ingerência de mais pessoas fora da sociedade civil. Nós precisamos de fazer... Só para clarificar esta questão. O que nós precisamos mesmo de fazer nesta área da informática é a informatização massiva do sistema. Certo, mas em relação a esta questão, lançou o perigo. Graças à informatização, transformar as regras processuais que vêm do século XIX e são caducas. Agora, há uma coisa que é fundamental para todos os portugueses. É garantir a independência da Justiça, muito bem. a autonomia do Ministério Público. Esse repto, tem que passar a palavra. E estas duas propostas do PSD visam única e exclusivamente subordinar o Ministério Público e a Justiça em geral ao poder político. Rui Rio, a resposta a este perigo lançado por António Costa... Eu diria... Não, o perigo é lançado pelo programa de PSD. Muito bem. Dos políticos poderem ter mais interferência na Justiça através destas duas... Eu diria que o Dr. André Ventura era capaz de não fazer uma intervenção muito diferente desta que agora o Dr. António Costa fez. Era. Quando diz que aquilo que nós propomos é que o Conselho Superior do Ministério Público e da Magistratura, já agora, que os Conselhos Superiores tenham lá políticos, não é? Para que os políticos vão para lá controlar. Primeiro, o Conselho Superior do Ministério Público e da Magistratura não controla as sentenças, nem controla quem é investigado e deixa de ser, no caso do Ministério Público. E aquilo que nós dizemos não é políticos. O que nós dizemos é uma coisa muito simples, que lá em casa toda a gente entende. No Conselho Superior da Magistratura e do Ministério Público não pode ou não deve haver uma maioria de magistrados, porque tem tendência, obviamente, ao corporativismo. Depois, nós precisamos de ter mais transparência. E para termos mais transparência, nós temos de ter, nesses Conselhos Superiores, uma maioria da sociedade civil. Rio, não são políticos, mas são os políticos que vão escolher. A questão é se há essa interferência. Sim, mas obviamente... Ou seja, serão partidos como os senhores, tanto o PSD como o PS, que vão escolher... Mas vamos lá ver uma coisa. Com certeza... Mas também há normas, e o Dr. António Costa sabe que nós propomos isto, que proíbem que seja nomeado alguém que tenha desempenhado um cargo político, por exemplo, nos últimos 5 anos. Agora, diga-me uma coisa. O Presidente da República não pode nomear para o Conselho Superior da Magistratura porque o Presidente da República é político, porque foi eleito. Quem é melhor do que o Presidente da República para nomear portugueses idóneos para ir para o Conselho Superior do Ministério Público ou da Magistratura? Isto é populismo, aquilo que o Dr. António Costa agora aqui vendeu. Foi dizer, ele quer lá meter os políticos, não há que quisesse meter deputados ou familiares ou a maioria dos magistrados para controlar os magistrados. Aquilo que eu entendo, exatamente, aquilo que eu entendo que é uma norma elementar de transparência é que o órgão que gere a Justiça e que tenha a disciplina da Justiça, seja no Ministério Público, seja no Conselho Superior da Magistratura, não deve ter uma maioria de juízes para eles não serem juízes em causa própria. Isto é de elementar transparência e é lógico. Quanto ao provedor, o provedor não é nenhum fiscal. O provedor é uma entidade a que os cidadãos se podem dirigir queixando-se das insuficiências da Justiça e da forma como foram tratados na Justiça. É uma forma de nós termos a fotografia ainda melhor do que os cidadãos pensam para melhorar a Justiça. Não é nada disto que o Dr. António Costa responder à questão do populismo e da comparação que fez. Sim, eu vou falar devagar para ver se todos percebem, porque admito que o Dr. Rui Rio tenha aqui uma desvantagem comparativa comigo sobre esta matéria. Em primeiro lugar, no Conselho, entendimento em todas as instâncias internacionais, desde o Conselho da Europa, a Comissão Europeia, todos, que controlar os órgãos de gestão da magistratura é fundamental garantir a sua independência para garantir a independência dos magistrados. Porquê? Porque são estes órgãos de gestão que fazem a avaliação, que fazem as promoções e, portanto, é uma forma indireta de garantir a independência dos magistrados, é precisamente garantir a independência destas instituições. Segundo lugar, há uma grande diferença na Constituição entre a situação do Conselho Superior da Magistratura, dos juízes, e a do Conselho Superior do Ministério Público, os procuradores. Porquê que há essa diferença? Na Constituição, o Conselho Superior da Magistratura já há uma maioria de designação por parte do Presidente da República e da Assembleia da República. Mas há uma enorme diferença, é que a magistratura judicial,
cada juiz é independente, não há uma hierarquia. Na magistratura do Ministério Público, porque é que o poder político nunca teve a maioria de poder designar? Por uma razão fundamental, Sr. Deputado Rui Rio. É que a magistratura do Ministério Público é uma magistratura hierarquizada. Muito bem. Para concluir, António Costa. E a questão do corporativismo, aqueles que dizem que isso pode ser corporativismo. Mas não há a acusação. Mas vamos lá ver. Já hoje em dia, há representação do poder político nos dois conselhos. O que não existe no Conselho do Ministério Público é uma maioria de representantes do poder político. Muito bem. E porquê é que é perigoso que exista? Porque a autonomia do Ministério Público é a melhor garantia que os cidadãos têm que, se houver alguma suspeita sobre mim, sobre o Dr. Rui Rio, sobre quem quer que seja, o Ministério Público usa toda a sua autonomia, ninguém está acima da lei. E é assim que ficou clara a vossa posição. Os cidadãos podem ter a garantia que a lei é igual para todos e também é assim que eu posso andar de cabeça levantada. Está claro e temos mesmo que avançar. Porque os portugueses sabem muito bem, os 10 que se eu não segundos estou do a ser Rui Rio. investigado, Os 10 segundos do não Rui é Rio. porque eu controlo a magistratura. É porque a magistratura independente não tem nenhum facto que leve à minha investigação. Temos que avançar, Rui Rio. Isto é, obviamente, tentar enganar as pessoas, dizer que é meter o poder político no Conselho Superior da Magistratura e no Conselho. Controlar. Então porque é que quer a maioria? Eu vou dizer mais uma coisa. É que já lá está. Os elementos que eu nomeei, uma parte deles que eu nomeei, que eu indiquei à Assembleia da República para eleger para o Conselho Superior da Magistratura, eu vou-lhe dizer, há pessoas que eu falei com elas uma vez ao telefone, foi para convidar para ir para a lista, que nem conheço de lado nenhum, mas que me indicaram como pessoas capazes para aquele lugar. Portanto, tudo vai também da forma como cada um quer encarar as coisas, quer pôr lá os familiares ou os membros do partido, tenta pôr, se quiser fazer de uma forma séria... Muito bem, meus senhores, temos mesmo que concluir. Pessoas em casa e sabem que já ficou verdade. Não, temos 3 minutos para terminar o programa. Faça só um telefonema ao Dr. Paulo Rangel para ele te explicar porque é que a Comissão Europeia abriu processos contra a Polónia. Meus senhores, acabou, não vamos continuar com esta discussão para podermos falar de mais questões. Vamos continuar com o debate. É um assunto que mexe com o dinheiro de todos nós. A TAP, 3.200 milhões de euros de injeção de capital na transportadora. António Costa pode garantir aos portugueses que o Estado não vai colocar mais dinheiro na TAP, além destes 3.200 milhões aprovados por Bruxelas? Essa foi a garantia precisamente dada pela Comissão Europeia, que escrutinou o processo, reconheceu a viabilidade da companhia nestes termos e, portanto, a companhia estará em condições de, assim que possível, podemos alienar 50% do capital. E há, felizmente, já outras companhias interessadas em adquirir 50% do capital. 50% é tudo o que está previsto de alienação da companhia? Claro, porque como aliás se verificou, se o Estado não tivesse readquirido 50% do capital depois de ele ter sido alienado, já depois da queda do governo de Passos Coelho, quando o Sr. Neilman foi à falência em todo o mundo, a TAP tinha ido para o buraco com o Sr. Neilman. Foi graças ao Estado estar presente, foi graças ao Grupo Barraqueiro estar presente, que nós conseguimos salvar a TAP. E se, entretanto, até esse processo estar concluído, for preciso meter lá mais dinheiro? Foi o seu ministro, Pedro Nuno Santos, que alertou que ainda há muita incerteza por causa da pandemia e que não seria honesto garantir que não precisaria de mais ajuda. Pode dar ou não essa garantia? O plano de reestruturação é claro e a Comissão Europeia validou essa operação. E essa se o plano não funcionar, entretanto? Bom, não há nenhuma razão para acreditar nisso e, pelo contrário, as manifestações de interesse que várias companhias têm manifestado já em adquirir parte do capital da TAP só nos conforta na confiança que a TAP vai seguir um bom caminho. Rui Rio, durante o debate com Francisco Rodrigues dos Santos que admitiu pela primeira vez, foi claro ao dizer que se for Primeiro-Ministro é para privatizar a TAP. Apesar disso não constar do programa eleitoral do PSD, é para privatizar quando? A TAP não devia ter sido nacionalizada, como foi por este governo, aos 50% primeiro e depois... Comprada. A TAP recebe deste governo 3.200 milhões de euros. Há bocado falámos na redução do IRC. Sabe qual é a receita de IRC anual do país? São 5 mil milhões. A TAP recebe 3,2 mil milhões de euros. Isto, obviamente, não é aceitável. Mais ainda, uma empresa que dizem de bandeira, mas apenas serve o aeroporto de Lisboa e não liga nada ao resto dos aeroportos e ao resto de Portugal. E mais ainda, mesmo o aeroporto de Lisboa serve de forma absolutamente, eu estou a medir a palavra, indecente. Sabe o que é que eu tenho aqui? Olha, eu tenho um voo da TAP que faz Madrid-São Francisco. Madrid-São Francisco. E faz escala em Lisboa. Sabe quanto paga ao espanhol? O espanhol paga 190 euros por ir de Madrid
a São Francisco com escala em Lisboa. Quanto paga ao português se apanhar o avião em Lisboa para ir para São Francisco? O mesmo avião que vem de Madrid paga 697 euros. É companhia de bandeira, mas é companhia de bandeira espanhola ou de outro país qualquer. E, portanto, quem pagamos já disse que é para somos nós. privatizar E é assim quando, que a TAP, quando, ouça, Rui Rio? e Quando é se assim, porque isto agora, concluir isto é este processo revoltante. de reestruturação depois Desculpe, de 2025? isto é revoltante. Isto é admissível. Nós a pormos lá 3.200 milhões de euros, é quase a receita anual do IRC. Não liga ao aeroporto de Faro, não liga ao Funchal, É não para liga ao aeroporto privatizar do quando? Porto, Para só de concluirmos, Rui Lisboa, Rio, estamos e mesmo no final assim do os debate lisboetas e é pagam António isto. Costa que tem de fechar. Isto é gravíssimo, é a minha opinião. Já viu? É para não sei se está a ver privatizar bem o que eu estou a depois de dizer. 2025, quando 190 estiver euros ao concluído o espanhol, plano de o avião para reestruturação. aqui, o português paga 600 e tal euros. É para isto que os portugueses estão a dar os seus impostos a esta empresa como a TAP. E, portanto, se ela fosse privada, fazia aquilo que muito bem Não entender. tem uma meta Mas para ela essa está aqui com o privatização, dinheiro é dos isso? portugueses. Não tem uma meta para quando é que avança para essa A privatização? meta é fácil. Meta temporal. A meta é fácil. É o mais depressa possível. Agora, o mais depressa possível não é para amanhã, porque senão vende mal. Não vou vender mal, tenho de vender bem. Mas, obviamente, que assim não é sustentável. Isto não é sério nem é competente. António Costa, deixe-me usar uma expressão sua. Foi por bravata ideológica que o senhor desprivatizou a TAP quando chegou ao governo? Não, primeiro nós não nacionalizamos, nós compramos e compramos para prevenir precisamente que aquele privado que lá estava e que não merecia confiança não daria cabo da TAP um dia que fosse à falência. Em 2020, as empresas do Sr. Neilman foram caindo em todo o mundo. A TAP salvou-se porque felizmente o Estado estava lá. Porque felizmente o Sr. Humberto Pedrosa e a Grupo Barraqueiro estavam lá. E estamos agora a reestruturá-la. Aquilo que o Dr. Rio não diz é o que é que tinha feito. Tinha fechado a TAP. Digo. Tinha fechado a TAP e perdia 10 mil postos de trabalho. Tinha deitado pela janela 3 mil milhões de euros que a TAP vende de exportações para o país. Tinha esquecido os 1.300 milhões de euros que a TAP compra às empresas António Costa, nacionais. temos mesmo de fechar e os tempos estão equilibrados. Portanto, a verdade é que nós temos que focar-nos no futuro, na recuperação do país e no progresso. E para isso eu gostaria de terminar chamando a atenção... Rapidamente, António Costa, por muito favor. rápido. Que é dizer o seguinte, o Dr. Rui Rio faz uma malandrice habitual, que é procurar diluir os resultados dos últimos 6 anos de governação, falando da média do PIB dos últimos 20 anos, dizendo que há uma estagnação. Ora, a verdade é que nós reviramos a página da estagnação. Desde que eu sou Primeiro-Ministro, o país cresceu em média 2,8% ao ano, contra os 0,4% dos anos anteriores. O ano passado, em 21, já não cresceu temos tempo, António Costa, 4,6%. para isso, Este nem ano, para todas revisitar as estes previsões números, indicam temos de fechar 5,8%. o debate Mas para não desequilibrar, vou mesmo para não terminar, desequilibrar ainda mais o para tempo. dizer o seguinte, Dr. Rui Rio, o senhor que é economista não precisava de recorrer a estas malandrices para reconhecer António o óbvio. Costa, Felizmente o país Rui hoje está a Rir. crescer mais e melhor Muito obrigada do que a a ser ambos. no investimento e na exportação e na Muito melhoria do obrigada. rendimento das Está famílias. assim concluído o debate nas televisões entre o secretário-geral do PS e o presidente do PSD. Muito bem, ficaram aqui, como vimos, diferentes modelos de desenvolvimento para o país e o desejo destes dois homens em vencer as eleições com as diferentes...